Olá, saudações rubro-negras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Chegando aqui para falar sobre o Flamengo e Fortaleza. O Flamengo venceu por 2-0 o Fortaleza e jogando bem, como a gente estava esperando, imaginava, né? Que o Flamengo nessa evolução aí no Campeonato Brasileiro e em todas as competições aí que participa. Na Libertadores ganhou de 4-0 do Alcas e agora no Brasileiro Fortaleza fez 2-0 no Fortaleza. Jogando bem, jogou bem contra o Alcas. Não se fala muito, o Alcas é um time muito menos qualificado do que o Fortaleza. Mas ganhamos de 4-0, poderia ter sido mais, mas foi 4-0. Agora contra o Fortaleza, jogamos bem, ganhamos de 2-0. O importante é a vitória, é importante a vitória, mas é importante também jogar bem, porque agora tem um jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil aí mesmo, no Maracanã. E final de semana tem os dois melhores times do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Vamos jogar lá no sintético do Palmeiras. Um jogaço, expectativa muito grande, mas o próximo jogo é contra o Atlético Paranaense, o jogo mais importante do ano para o Flamengo, porque sempre o próximo jogo é mais importante para a temporada do Flamengo. Depois do Atlético, tem o Palmeiras, um jogo também muito importante aí no Campeonato Brasileiro. Esse jogo foi pela 13ª rodada do Brasileirão. O Flamengo estava na liderança, estava na vice-liderança até os últimos minutinhos, mas aí o Grêmio fez a virada em cima do Bahia de 2-1. O Flamengo hoje jogou muito bem, muito ruim, poucos erros. Thiago Maia aos 9 minutos cometeu um pênalti, né? Um pênalti infantil, não precisava daquilo, não estava muito complicado ali tirar aquela bola, só cercar o jogador e não precisava fazer aquele pênalti, não precisava fazer a falta, né? Para mim ele foi muito inocente, apesar disso ele jogou muito bem, não foi igual o último jogo, que para mim ele não jogou muito bem, mas esse jogo de hoje contra o Fortaleza ele jogou muito bem, sendo que entrou ali no final do jogo, Pênalti, quem foi bater? Pikachu. Bateu, Matheus Cunha. Defendeu, né? O Grêmio bateu, o Pikachu bateu mal, mas o mérito do goleiro não pode aí tirar essa batida que ele chutou muito mal. O goleiro defendeu, salvou o Thiago Maia, que fez para mim uma burrada ali, não precisava ter feito aquele pênalti, não precisava. Dos jogadores que entraram, né, Matheus Cunha, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Wesley, Thiago Maia, Pulgar, Gesso, Everton, Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel Barbosa, o Gabigol. De todos os jogadores, jogaram todo mundo bem, apesar de algumas baixas, né? Fabrício Bruno muito seguro na zaga, Léo Pereira nem se fala, o Wesley ele joga bem, ele somente não defende bem, algo que ele tem de errado, é não defender bem, mas menino novo vai ser lapidado, né? Lapidado aí, Mateuzinho chegando aí, voltando da lesão. Vamos ver como é que vai ficar essa lateral direita aí do Flamengo. O Thiago Maia jogou bem, apesar do pênalti, ele jogou muito bem, não comprometeu a partida. Pulgar, sem palavras pro Pulgar. Pulgar levou um cartão amarelo, ficou praticamente o jogo quase inteiro ali
pendurado, mas jogou uma partida bem, de excelência. Conseguiu executar ali o seu papel e segurou, ficou com um cartão até no final do jogo e não foi expulso. Dá bem, né? O Everton, o Gerson. Gerson é um jogador muito bom. Ele é um ótimo volante ali, volante barra meia, joga muito bem, mas o problema do Gerson hoje é que ele está cavando muita falta. Às vezes ele desiste da jogada por tentar cavar uma falta. E nenhum juiz praticamente até agora não caiu aí nessas faltinhas que ele faz. Às vezes é melhor ele continuar a jogada, né, do que ficar aí cavando essas faltas. Não tem necessidade de ficar cavando falta. A única coisa que o Gerson está devendo mesmo é nessas caição. Tentar cavar falta. Isso aí daqui a pouco vai gerar cartões para ele. Por causa dessas cavadinhas de falta. Tirando isso, Gerson também jogou uma bola sensacional, jogou muito o Gerson e todo o time tá evoluindo, né? Não é aquele time do começo do ano, nem se compara com o time do começo do ano. Tá em uma evolução. Ah, o jogo do Bragantino. Não, o jogo do Bragantino é passado. A gente tem que erguer a cabeça e seguir em frente. Esquece o jogo do Bragantino, que lá foi um erro que depois daquilo foi consertado contra o jogo do Santos. Não jogou o jogo do Santos, não foi aquele jogo espetacular. Ah, ganhou, mas não foi o jogo, mas veio consertando desde o jogo do Bragantino. Aí jogo contra o Alcas. Ah, o Alcas não é aquele time de falar, meu Deus, que timaço. Não, mas a gente veio consertando desde o jogo do Bragantino. Aí hoje já jogamos muito melhor do que todas essas partidas. Pegamos um time mais forte do que todos esses que a gente pegou, né? Alcas, Santos. Então, evolução. Estamos na evolução. Estamos evoluindo. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá para tentar ganhar os títulos. 3 títulos em disputa. E nós temos plenas condições de ganhar. Everton Ribeiro, ele fez um bom primeiro tempo. Não foi aquele Everton espetacular que a gente espera dele. Mas ele não comprometeu. Fez um bom primeiro tempo. Eu acho que o Sampaoli quis mesmo assim poupar um pouco dos jogadores. Né? Ali para a sequência mesmo do campeonato. Ele viu que o jogo estava mais com o Flamengo, então ele tirou mais assim os jogadores mais velhos, né? E Arrascaeta, o que falar do Arrascaeta hoje? O que falar desse jogador que está simplesmente evoluindo? O Arrascaeta pós-Copa, sem preparo físico, acabando o jogo, se arrastando em campo, entendeu? Se arrastando, mas hoje e há alguns jogos atrás, está numa evolução juntamente com o time, está em uma evolução. Hoje o Arrascaeta jogou a sua melhor partida do campeonato, o seu melhor partida do ano de 2023. Melhor partida do Arrascaeta, na minha opinião. Eu não sei qual é a sua, mas na minha opinião, hoje o Arrascaeta fez um gol e fez, para mim, a sua melhor atuação com a camisa do Flamengo em 2023. Isso significa que ainda pode ficar muito melhor. O Arrascaeta evoluindo, o time vai junto. Não é evolução. Então, Arrascaeta, para mim, foi o melhor jogador em campo. Gabigol começou o primeiro tempo
Jogou, para mim, jogou muito. Jogou muito, não comprometeu, procura muito a bola, busca muita bola. Ele tá com aquele negócio, ele entra no jogo sem o Pedro, ele é o centroavante. Ele tá com aquele negócio de camisa 10, vai lá no campo de defesa para buscar a bola. Fez o gol o Gabigol. O Gabigol fez mais um gol. Isso é o que é mais importante. Fez o gol, participou. O Gabigol, você nunca, no Flamengo, dentro de todos os jogos, você nunca viu o Gabigol se arrastando em campo. Ele sempre participa. Não está jogando aquele futebol brilhante. Não, não está. Não está. Não está no seu auge. Como em 2019, que poucos jogadores de lá estão jogando daquele jeito. Mas o Gabigol, ele participa muito. Infelizmente, né, ele saiu no segundo tempo para a entrada de Pedro, porque ele saiu machucado. No finalzinho ele já tinha pedido substituição, mas aí ele ficou até o final do jogo, e do final do primeiro tempo, e ele saiu machucado. Vamos ver aí o que aconteceu com o Gabigol. Mas o Gabigol fez o gol e não comprometeu, jogou muito, ele busca muito a partida. Ele busca muito. O que não devemos cobrar dele, é que ele não participa. Falar, Gabigol não participa, ele não corre atrás. Não, ele participa muito, isso não devemos cobrar dele. Isso não tem como não cobrar dele, porque ele participa muito do jogo. Ele não deve, nessa questão de participar do jogo, ele participa muito. Pode errar, pode às vezes não fazer um ótimo jogo, mas de participar, né, de correr atrás, não devemos cobrar, que ele participa mesmo. Ele participa mesmo. Ele joga pro time. Ele não fica naquele negócio, não vou tocar, não vou tocar. Se tá mais fácil para esse, ele toca. Ele toca. Então o Gabigol se esforça muito dentro de campo. Saiu machucado, igual o Léo Pereira também. Infelizmente, o Léo Pereira saiu machucado também. O Léo Pereira preocupa Gabigol e Léo Pereira. Que Léo Pereira é o nosso melhor zagueiro. É o nosso melhor zagueiro aí. Ele e o Fabrício Bruno. O Davi Luiz aí evoluindo muito. Porque hoje o Davi Luiz entrou no lugar do Léo Pereira. O Davi Luiz está me surpreendendo. O Davi Luiz jogou muito. O Davi Luiz, nos últimos jogos, está jogando muito. Roubou muita bola hoje. Roubou 3, 4 bolas. Não perdeu uma de cabeça. Não perdeu. Entendeu? Foi pro ataque. Ele busca muito ataque. Ele gosta muito dessa saída da defesa pro ataque. Estou gostando muito da atitude depois que ativou o seu contrato. Eu achava que o Davi Luiz ia dar uma relaxada, ia ficar mais ali quieto ali no banco, que tinha o Léo Pereira, o Bruno Henrique e o Fabrício Bruno, mas não, Léo Pereira, já. O Davi Luiz tá jogando muita bola. Davi Luiz está mostrando uma evolução que eu mesmo não imaginava, e eu tenho certeza que vários torcedores não imaginavam que ele ia jogar desse jeito. Não imaginava que ele ia jogar desse jeito. Muito boa partida do Davi Luiz. Aí entrou o Felipe Luiz no lugar do Thiago Maia. O Felipe Luiz também, mesmo sendo poucos minutos, ele está tentando jogar mais minutos pelo Flamengo. Importante, muito importante. Jogou bem também, não comprometeu ali. Ele é um ótimo defensor, ele defende, cadencia o jogo, jogou muito bem. O jogador Vitor Hugo entrou em campo. Vitor Hugo, às vezes, no último jogo ele fez um gol. Vitor Hugo, às vezes ele fica meio afobado ali, em frente ao gol. Ele fica meio afobado, ele fica parecendo que ele quer toda hora fazer um gol. Uma jogada ali, em vez dele ter tocado, né,
Em vez dele ter tocado ali, parece que tinha 2 contra 3 jogadores ali, 3 defensores do Fortaleza contra 3 jogadores do Flamengo. Ele ficou meio afobado ali, em vez de ele ter tocado, de ter feito a jogada para sair o terceiro gol, ele ficou meio ali afobado. Eu acho que ele ainda tem que dar uma releitura melhor do jogo, parar de afobação, jogar mais pro time, né? Mas ele é um ótimo jogador, né? Tá aí, para mim ele vai ser um ótimo jogador, mas já tá sendo aí um dos melhores jogadores do Flamengo, o Matheus França, o Matheus Gonçalves, com certeza, e eles vão brilhar muito com a camisa do Flamengo, e também lá para a Europa aí, com certeza eles vão ser vendidos aí. O Flamengo vai fazer um ótimo negócio com esse jogador, Vitor Hugo, com o Matheus França e o Matheus Gonçalves aí, que está começando a ganhar de novo. Ele não entrou nesse jogo, entrou no último jogo, está começando a ganhar aí mais oportunidades com o São Paulo. Vamos falar agora de Bruno Henrique, tá procurando ele aqui. Tava meio que esquecendo. Não devemos esquecer, né? Não devemos esquecer dele, do outro patamar. E começou, isso foi ele. Outro patamar. O Flamengo tá em outro patamar. Bruno Henrique novamente entrou. Não começou como titular. Eu imaginei que ele ia entrar, né, de novo como titular, mas eu acho que o Sampaoli está tentando colocar ele devagar. Novamente, Bruno Henrique entra no jogo e muda totalmente a partida. Uma vontade que cara, não tem como explicar. A vontade que ele tem, o prazer que ele tem de jogar com a camisa do Flamengo, um prazer que ele tem de jogar futebol. Um cara que ficou há muito tempo aí no departamento médico, lutando para voltar a jogar futebol. Toda a imprensa falando que ele não iria voltar a jogar bem no Flamengo, não iria voltar o que ele jogou antes no Flamengo. Mas o que ele está provando é totalmente ao contrário. Toda vez que ele entra, ele apronta de tudo ali no ataque do Flamengo. Bruno Henrique hoje jogou muito bem. Se o Arrascaeta não tivesse jogado aí uns 20% abaixo que ele jogou hoje, que o Arrascaeta hoje também destruiu, para mim foi o melhor jogador em campo, ele fez a melhor partida dele em 2023, o Bruno Henrique tinha sido o melhor em campo, mesmo entrando aí no segundo tempo. O Bruno Henrique, ele entra com vontade. O Bruno Henrique está em evolução de novo depois que ele voltou aí do departamento médico. O Bruno Henrique foi muito bem, muita vontade do Bruno Henrique, muita vontade. O Bruno Henrique jogou muito, de novo. O time foi muito bem, o time está em evolução. Imagine, o Flamengo está em evolução, está jogando deste jeito que ele está jogando. Imagina, ele está jogando desse jeito. Imagina quando estiver aqui. Aí, meu amigo, notícias, não vai ter notícias de ninguém, é só Flamengo. Flamengo aqui, Flamengo aqui, Flamengo aqui. Porque a mídia gosta de time que joga. Time que joga, né? E o Flamengo tá jogando muito. O Flamengo tá jogando muito, tá evoluindo. Tem algumas coisas que acontecem no meio do caminho, quando o jogo do Bragantino, que parecia que o time não tinha ido jogar contra o Bragantino mesmo, tinha ficado no Rio de Janeiro, né? Não, vou ficar no Rio de Janeiro e depois vamos jogar lá contra o Bragantino, depois a gente viaja e joga contra o Santos. Depois daquele jogo, ter uma evolução sim, e espero que não vemos um jogo contra o que a gente viu contra o Bragantino. Beleza?
Esse foi as informações, o que eu achei aí do jogo. Espero que você tenha gostado. Essa é a minha opinião. Você tem a sua e eu tenho a minha. E esperamos aí, espero que você tenha gostado aí do vídeo, beleza? Megão 2-0 em cima do Fortaleza. Estavas em segundo, o Grêmio fez o jogo, a virada em cima do Bahia e fomos para terceiro de novo. Mas calma, tem muito jogo ainda pela frente. É só a 13ª rodada do Brasileiro. Tem muito jogo até o fim do ano. E na quarta-feira tem Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Antes de terminar o vídeo, pedir para você humildemente, eu te peço humildemente, se inscreve no canal, acione o sininho da notificação, deixa aquele like maroto, compartilhe para os amigos. Comente no vídeo o que você achou da atuação do Flamengo nesse sábado contra o Fortaleza. O Flamengo ganhou de 2-0. Poderia ter sido mais? Poderia ter acontecido várias coisas diferentes no jogo. Mas o Flamengo jogou bem, ganhou de 2-0. O que é importante é que a atuação do Flamengo está mudando, está em evolução. Isso é o que é mais importante. Flamengo em evolução, ganhando aí visibilidade e buscando os títulos. Tem título do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Quem sabe ao fim do ano a gente está erguendo 3 tacinhas aí, comemorar o ano em alto estilo. Beleza? Te peço, se inscreve no canal, acione o sininho da notificação, deixa aquele like maroto, comenta no vídeo, compartilhe com seus amigos, beleza? Saudações rubro-negras, tenham um ótimo final de semana aí para vocês e até mais.